Meritíssima, nós temos vários fatores que indicam o adultério de Capitu. Apresente os fatos. Maria Capitolina Santiago é descrita no começo do livro por José Dias como uma desmiolada. E após meu cliente ouvir uma conversa do mesmo com sua mãe, começa a refletir sobre a sua amada. E com a inocência de um garoto, ele não percebia que ela flertava com ele, chamando-o de bonito, um mocetão, uma flor, pegando em suas mãos e passando-as por seu cabelo, além de outros gestos conhecidos apenas pelo casal. Observando o contexto da época, vemos que as mulheres ainda não eram independentes, que ficavam subordinadas aos maridos e, caso alguma não fizesse o que os padrões da sociedade exigiam, eram mal faladas ou até mesmo expulsas da família na qual estavam vinculadas. Em 1857, a lei do divórcio foi aprovada e, como é bem conhecido, definiu legalmente diferentes parâmetros morais para homens e mulheres. De acordo com essa lei, um homem poderia obter a dissolução do seu casamento se ele pudesse provar um ato de infidelidade de sua esposa. Porém, uma mulher não poderia desfazer seu casamento a não ser que pudesse provar que seu marido fosse culpado não apenas de infidelidade, mas também de crueldade. Millicent Garrett Fawcett, em O Voto das Mulheres, publicado em 1911. Tendo isso em vista, as mulheres eram subordinadas aos homens, que as tratavam com inferioridade. Portanto, com o passar do tempo, houve a diminuição ou eliminação da superioridade do homem em relação à mulher. Temos como evidência principal o exemplo, Meritíssima, a senhora, que está fazendo o trabalho que apenas homens podiam fazer até 1990. Meu cliente, por sempre achar e descrever a acusada como uma mulher inteligente e independente, após flagrar alguns pontos suspeitos, desconfia da sua esposa. Capitolina trocara olhares com o cavalheiro na rua uma vez, e meu cliente a flagrara neste momento. Portanto, indica que não ocorrera uma vez apenas. E ao se sentir intrigado sobre a troca de olhares do desconhecido com a acusada, ele a interrogou, mas como resposta ela não nega a suspeita. Apenas mostra outros fatos e muda de assunto. O mesmo ocorre em meados de 72. Após meu cliente dizer suas suspeitas da acusada, ela responde: ou conte o resto para que eu me defenda, ou você acha que eu não tenho defesa. Peço-lhe desde já nossa separação. Não posso mais. Mais uma vez não há negação, apenas uma alteração no assunto, focando no divórcio do casal. Ok. Advogada, apresente sua defesa. Primeiramente, sobre o adultério. Não foi provado em momento algum que realmente ocorreu algum crime. O único argumento que nos induz a pensar no adultério é o diário de Bentinho. A acusação usa como argumento a época de tais acontecimentos. Entretanto, está falando com os olhos da sociedade e não com a personalidade da minha cliente, que é diferente da maioria das mulheres dessa época. Ela não aceitava ser controlada e isso nos leva à conclusão de que ela era uma mulher evoluída, digamos assim, e ele era conservador. E a liberdade dela causava medo nele de perder sua masculinidade. A troca de olhares descrita pela acusação é mais uma vez somente pelo ponto de vista de Bento. Esse ocorrido, como todos os outros citados, é extremamente exagerado pelo simples ciúme por parte da acusação. A minha cliente simplesmente olhava para algo atrás do tal desconhecido, e tanto ele quanto Bento entenderam totalmente errado. Por isso, o cavaleiro olhava para o casal e o Sr. Santiago aqui presente entendeu o ocorrido como uma troca de olhares profunda. Algo mais a acrescentar? Alguma evidência do crime? Para algumas coisas, Meritíssima, e tenho, portanto, outras diversas evidências. Contudo, gostaria de pedir-lhe um recesso de 1 hora para analisar melhor os fatos apresentados. Tudo bem. Queremos descobrir se ela realmente me traiu? Não vamos. O que iremos fazer não é descobrir se ela o traiu ou não, porque mesmo se tiver traído, ela não confessaria. Nós iremos convencer a juíza de que houve uma traição, ou ao menos Capitu, para entender de seu lado e ponto de vista. Realmente me traiu? Houve uma traição? Meu filho não é meu? E é por isso que estamos aqui. Você realmente acha que eu te traí? Bentinho! Não responda nada, ela pode usar o que disser contra você. Vamos prosseguir? Sim, Meritíssima, com certeza. Ouvimos que o argumento da defesa é que tudo escrito no diário tem a visão do meu cliente. Porém, se fosse apenas com a visão dele, ele iria se descrever como o assassino do próprio filho? Ou a causa da dissolução de seu próprio casamento? Objeção! Negada. A acusada, Capitolina, jamais afirma uma traição, mas também não
não a nega, sempre muda de assunto, como falei anteriormente. E meu cliente também achou muitas coincidências e as uniu, o que realmente faz parecer uma traição. Diga-me, senhora meritíssima, se um homem, no século XIX, sai à noite da casa de uma mulher casada, não seria suspeito? Meu cliente, Bento Santiago, e a acusada tiveram muitos momentos íntimos, principalmente após o casamento. Houve várias tentativas para engravidar Capitolina, mas não concorreram. Com as visitas frequentes do falecido Escobar na casa do casal, principalmente na ausência de Bentinho, Capitu conseguiria engravidar. Coincidência? Por ser justamente o diário dele, ele não teria por que mentir. Seria como mentir para si mesmo. Sem mencionar que se ele tivesse a intenção de mostrá-lo a alguém, ele poderia muito bem colocar os dois lados justamente para ninguém usar isso contra ele. Nós temos, então, dois argumentos aqui, um ou outro advogada. Se Bentinho considerava o livro como um diário, não mentiria, mas se ele tivesse, portanto, a intenção de publicá-lo, ele colocaria os dois lados da história para ninguém duvidar. Qual foi o caso de Bentinho? A verdade absoluta ou a distorção de uma história? Devemos levar em consideração que os acontecimentos foram escritos muito tempo depois do tal dia. Então, por ele achar que realmente foi traído sem nunca ter uma resposta concreta, pode ter mudado os fatos sem nem ao menos saber, já que o ciúme subiu a cabeça. Quem prova que o ciúme subiu a cabeça? Eu consigo provar com essa evidência, meritíssima, que todo o ocorrido é registrado e verídico. Você consegue me provar que não é? Ordem no tribunal! Prossiga. A advogada pode estar equivocada. Da mesma maneira que podem ter fatos verídicos, podem também ter fatos modificados. Há a hipótese de que ele seja portador de esquizofrenia. Como a própria acusação disse, ele tentou matar seu próprio filho. Mas antes, ele tentou se suicidar, o que leva a acreditar que ele tenha problemas psicológicos causados pelo ciúme doentio. E mais uma vez, chegamos à conclusão de que os acontecimentos foram exagerados. E a senhora se baseia em quê? Os fatos descritos em seu próprio diário, no qual o Sr. Santiago afirma tentar suicídio e depois deseja a morte de Capitu, dizendo que ela é culpada e deve morrer. E com muita reflexão, seu objetivo se torna matar seu próprio filho, Ezequiel. Vamos em frente. Algo a acrescentar? Alguma testemunha? Sim, meritíssima. Eu gostaria de chamar Sanja para depor contra a ré. Peçam para que a testemunha entre. Sanja, a senhorita afirmou que seu ex-marido falecido havia lhe traído. Estou correta? Sim. E a senhora reconhece que foi com uma atriz ou bailarina, certo? Sim. A senhora concorda que seria possível haver outra traição com outra pessoa? Pode ser. A senhora poderia nos contar em detalhes os motivos que a levam a pensar dessa forma? Eu e Escobar não estávamos na melhor época, principalmente após o nascimento de nossa filha. Ele começou a visitar Capitu com frequência. Chegamos ao ponto em que eu esperava chegar, as visitas de Escobar. Todos sabemos que Capitu e Bentinho eram amigos do casal Escobar e Sanja. Porém, com as desavenças e a traição de Escobar, ele começou a se aproximar mais de Capitu e visitá-la em momentos suspeitos, como toda vez que meu cliente estava trabalhando. Objeção! Aceita. Minha cliente tinha alguns assuntos pessoais para tratar, que não poderia falar para a Sanja por ter se mudado para longe morar com sua mãe, e também não poderia contar para Bentinho por suas características psicológicas. Então a única pessoa que lhe restava era Escobar, que era um amigo de muitos anos e que também, por ser de Bentinho, ela achou que não teria problemas caso ele viesse descobrir. Minha cliente não contou para ele também por outros motivos, para não despertar o tal ciúme doentio dele e para que não viesse a ficar, digamos assim, durante as conversas que podiam também ser constrangedoras. Devemos lembrar que ele nunca os encontrou juntos, mesmo quando saía mais cedo de seu trabalho, o que nos faz pensar se realmente houve algum crime de adultério. A acusação poderia simplesmente dizer que ela planejava muito bem os seus encontros. Entretanto, devemos lembrar que na época não existia nenhuma forma de comunicação tão rápida a ponto de avisá-los de que Bentinho sairia mais cedo de seu trabalho. E então seu planejamento poderia ir por água abaixo caso ele aparecesse. Prossiga. Gostaria de saber o que a leva a crer tão cegamente que meu cliente tenha problemas psicológicos. Bento Santiago sempre teve extrema saúde mental. Inclusive, Maria Capitolina jamais duvidara que houvesse alguma coisa errada sobre Escobar ou a suspeita de Bentinho. Inclusive, se sentiu surpresa
surpresa quando meu cliente contou sobre sua suspeita. Pois bem, com a mudança de Sancha para a casa dos pais e a traição de Escobar, Bentinho não duvidara de Capitu. Portanto, com a tragédia de Escobar e seu enterro, Bentinho começou a duvidar. Ele achou muito suspeito sua esposa, que não era tão próxima do falecido, estar trocando olhares profundos e em grande sofrimento, bem a mais que sua esposa e o melhor amigo. Você, Sancha, concorda comigo? Ou estou passando uma informação errônea? Sim. Advogada, apresente sua defesa. Se me permite, meritíssima, gostaria de interrogar a senhorita Sancha por um minuto. Tudo bem, à vontade. A senhora concorda comigo quando digo que você e seu marido não tinham mais tanta proximidade quando ocorreu o acidente? Sim, mas... Concorda quando digo que Capitu e Escobar se aproximaram com o passar dos anos? Sim. A senhorita nega quando digo que a suposta traição de seu marido os afastou? Não, eu não nego. Entretanto, mesmo que sendo minha melhor amiga, não vejo motivos para Capitu ter demonstrado tamanha tristeza. Sobre isso eu gostaria de tratar. Muito obrigada, Sancha. Durante o enterro de Escobar, Bento diz ter visto uma excessiva tristeza no olhar de Capitu. Uma maior do que a da própria Sancha, que era a ex-esposa do falecido. Mas temos 2 pontos para levar em consideração. O primeiro é que, como Sancha já ter sido traída e por isso, houve divórcio, ela não demonstraria tanta tristeza assim pelo falecimento dele. E como Capitulina era uma grande amiga, faria muito sentido demonstrar tamanha tristeza. O segundo fato a ser analisado é que, pelo sentimento de ter sido traído estar subindo a cabeça, ver que suas suspeitas estavam sendo confirmadas ou anuladas, e o tempo que ele ficou com essa lembrança na memória, possa tê-lo feito ver uma tristeza maior do que a que Capitulina demonstrava. E talvez ela nem existisse, essa tamanha tristeza que ele diz. A senhorita poderia me responder mais algumas perguntinhas? Você sentia ciúme de Escobar? Sim. Se me permite, meritíssima, eu gostaria apenas de acrescentar mais uma pergunta a este questionário da defesa. Senhorita Sancha, você acha que Bento Santiago, ou particularmente seu amigo Bentinho, possui algum distúrbio ou problema psicológico? Acho que não. Não. Descreveria Bentinho como uma pessoa anormal, problemática, incomum ou atípica? Não. Terminei. Muito bem. O que temos agora? Sim. Chame a prova de comparação. O filho de Capitu, Ezequiel. Olá, Ezequiel. Gostaria que você colaborasse por um tempo. Pode fazer isso? Ezequiel Albuquerque de Santiago. Trouxe aqui uma foto do suposto filho de Capitu Escobar, Ezequiel. De acordo com os fatos apresentados no livro, podemos afirmar que Bento Santiago, meu cliente, é estéril. Ele tenta algumas vezes engravidar sua ex-esposa aqui presente, mas sem sucesso. Após as visitas frequentes do falecido Escobar em períodos suspeitos, podendo ser coincidências ou não, deixando claro, Capitu consegue finalmente engravidar. Com o crescimento de Ezequiel Albuquerque, meu cliente percebe a grande semelhança entre o mesmo com o falecido amigo. Isso faz com que sua suspeita sobre a traição aumentar ainda mais. Objeção! Negada. Já chega. Bentinho, eu realmente te traí, é o que você acha? Você realmente acha que Ezequiel não é seu filho? Que eu e Escobar tivemos realmente alguma coisa maior que amizade? Eu não acho, eu tenho certeza. Como você pode ter certeza de algo sem ter provas? As provas, depois dessas diversas coincidências, você só pode estar brincando comigo, né? Como você disse, são apenas coincidências. Ordem no tribunal! Agora cabe a você decidir se ela traiu ou não.